bem, ó, eu falei que nós íamos conversar sobre eleições, é reta final da campanha e agora cada time tá jogando com força total aí entre os presidenciáveis, não é verdade, Crivaroli? Para mobilizar os eleitores indecisos, enfim, deixar bem claro aí a sua proposta. E aí nessa reta final de campanha, a gente teve a Michelle Bolsonaro aqui em Curitiba, exatamente para criticar, né, naturalmente aí o adversário do marido dela, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Ela usa o partido das trevas, né? É a expressão que ela usa muito. E ela foi, inclusive, digamos assim, escalada nessa frente aí, porque houve uma percepção interna da campanha do Bolsonaro que ele não estava colando muito com o eleitorado feminino, tinha uma rejeição alta. Então ela, desde então, vem fazendo aí uma série de ações, conversando com o público feminino, justamente para tentar amenizar ou conquistar essa parcela aí que ainda não aderiu ou não concorda muito aí com alguns posicionamentos do Bolsonaro. Então veio com esse propósito a Curitiba e a gente vai trazer agora direitinho os detalhes aí dessa visita estratégica com a Beatriz Frener. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Riva e para todos. Exatamente isso que você falou, você foi certeira, Rafa. Ela vem percorrendo aí nesses últimos dias, né, de campanha. A gente percebe essa tentativa de fazer essa ponte entre o eleitorado feminino com o presidente Bolsonaro. Então, e candidato Bolsonaro, Michelle Bolsonaro cumpriu a agenda no Paraná, em Curitiba, também passou por Cascavel, e ela esteve, então, na capital do estado e participou de uma mobilização em uma igreja que fica no bairro Portão, em Curitiba. A gente sempre percebe também esse cunho mais religioso nessas mobilizações que a primeira-dama participa. Durante um pronunciamento, ela voltou a criticar os adversários de Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho do discurso. Nós queremos dar apenas continuidade ao que nós começamos. Queremos trabalhar pelo nosso povo, um povo tão aguerrido de fé, de resiliência, um povo tão solidário. Nós queremos estar aqui pelas nossas crianças, queremos defender a nossa família, queremos defender a nossa pátria, a nossa liberdade de expressão, não a censura, defender a nossa liberdade religiosa. E nós estamos vendo o que o comunismo está fazendo. O comunismo ele veio apenas para matar, roubar e destruir. E nós vimos o que aconteceu na Nicarágua, e o nosso presidente na ONU abriu as portas do Brasil para as freiras e para os padres que estão sendo perseguidos. Vimos o que aconteceu no Paraná, na Igreja Católica, vimos o que aconteceu no Instituto Luterano, aquela invasão da extrema esquerda, e é isso, é uma guerra espiritual. Nós temos esse entendimento. Nós estamos ainda de pé porque Deus nos confiou essa missão. Muito bem, a gente estava acompanhando aí, portanto, a fala, né, da Michelle Bolsonaro, trouxe para a campanha, a Beatriz estava trazendo as informações para a gente. Vale dizer o seguinte, Riva, existe aí essa escalada, digamos, da primeira-dama para a Bia tá me avisando aqui, ó, tá mandando um recadinho aqui que ela ia voltar, mas não estava conseguindo acompanhar a sonora, mas a gente continua, não tem problema nenhum. Então a informação é a seguinte, Riva, os dois candidatos estão escalando aí, né, as suas esposas devidamente para que abracem a campanha. No caso, a gente acompanhou a Michelle Bolsonaro porque ela veio a Curitiba, mas a Janja, que é a esposa do Lula, também está o tempo inteiro, e quando ele esteve em Curitiba, a gente demonstrou também que ela fez um relato falando sobre parentes dela que faleceram de Covid, puxando a história do que seria a irresponsabilidade com a pandemia para a campanha. Então, ou seja, eleitorado feminino na mira aí dos dois principais candidatos e ambos utilizando, né, também do engajamento das suas mulheres para tentar mobilizar o eleitorado. Um fato que aí a nossa audiência, né, pode não concordar, enfim, e participar, mas é que as pesquisas próprias, traques internos do partido mostram, né, o Bolsonaro ele tem uma aprovação muito grande entre os homens. Entre as mulheres existe uma certa resistência em parte das mulheres. Rejeição. O nome é rejeição. O nome é rejeição. Por isso que a Michelle Bolsonaro vem fazendo. Ontem ela foi falas, né? Para Cascavel. Então ela vem fazendo esse discurso, né? Para justamente tentar tocar o eleitorado feminino que talvez tenha ainda uma resistência em relação às falas mais duras, mais polêmicas, né, de Bolsonaro. Na verdade, ela mantém a pauta viva de costumes, que é onde Bolsonaro navega em mares calmos.
Enquanto ele tenta, em alguns momentos, sair da pauta de costume e tem que responder outras coisas, a Michele Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Essa hoje é a qualificação dela, esse hoje é o cargo que ela ocupa, porque é um cargo de governo também ser primeira-dama, né? Não recebe nem nada disso, mas tem uma conduta no cargo, tem uma postura no cargo e ela vai para a pauta de costumes. Veja que ela sempre usa a expressão de guerra espiritual, ela bate muito na história do comunismo. Então a função dela é manter a pauta de costume próximo das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas e neopentecostais, onde o governo Bolsonaro tem uma aceitação muito maior. A função dela é exatamente isso, manter o debate de costumes vivo e aceso. Quando ela fala que ela era dona de casa e teve que sair porque teve que ir para a guerra também, para não deixar o comunismo chegar, ela já usou essa expressão, ela mantém a pauta de costumes acesa. Do outro lado, você tem Janja, por exemplo, que é uma socióloga, que trabalha a pauta de costumes de uma outra forma. E bate muito na história da perda pessoal da Covid, Isso, como reforço de campanha do marido. Quer dizer, os dois escalaram ali as suas esposas para manter os costumes sendo falados. Para conversar com uma parcela do eleitorado. E aí cada um vai para sua turma ali, né? Faz a narrativa e joga para a torcida de acordo aí com o seu ponto de vista e a sua proposta para o futuro do país. É isso, mas as duas são muito hábeis em conversar com as pessoas. Uma canta, vai na simpatia, a outra vem com palavras mais acaloradas, que é o caso da primeira-dama Michele Bolsonaro, mais acaloradas, mais emocionadas, isso. Trabalha com sentimento, mas as duas, nas suas pontas, tentam manter as mulheres com os seus esposos, com os candidatos, trabalhando a pauta de costumes à sua forma. E tem dado resultado para os dois. É claro, tanto que elas estão no palanque direto. Cada vez mais. Né? Exatamente. Seja dentro de igreja, ou seja em cima de palco para conversar com a população, ou encontro com o artista. As duas estão com a agenda aí tão cheia como se a campanha fosse propriamente delas. Exatamente. É isso, mas é uma coisa que vem se ocupando cada vez mais. Eu acho que você tem uma mudança da função das primeiras damas do nosso país. Que era decorativo, né? Era decorativo. A mulher samambaia, né? Era a mulher samambaia recatada e do lar, Rafa. Era isso. A mulher samambaia, exato. Você tem com a dona Ruth Cardoso, que era uma mulher absolutamente sensacional no seu conhecimento sociológico, filosófico e tudo mais. Todos esses programas que a gente vê hoje, o nascituro deles ali, a ideia original, Dona Ruth Cardoso. Vale gás, vale alimentação, vale família. É a Dona Ruth Cardoso que projeta isso. Não ficava tomando chá com a sociedade só, né? Foi ela que projetou. Fernando Henrique pôs em prática, depois Lula vem, junta tudo num só e agora muda de nome com o Bolsonaro, que é o Auxílio Brasil. Mas a ideia originária disso é Dona Ruth Cardoso, que foi primeira-dama de 94 até 2002. 10 horas e 21 minutos.